Hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, e infelizmente muito presente na vida de muitas pessoas: a depressão. Quem já enfrentou ou está enfrentando esse momento sabe o quanto que é difícil, o quanto dói e principalmente o quanto nos sentimos sozinhos. É uma luta silenciosa, muitas das vezes invisível, mas extremamente real. Meu objetivo aqui com esse vídeo não é só informar, mas acolher, trazer um pouco de luz para quem está no escuro e lembrar que você não está sozinho. Então, aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. A solidão na depressão não é apenas o silêncio do lado de fora, é o silêncio de dentro. É quando até a sua própria companhia se torna distante. Quando o espelho te mostra alguém que você não reconhece mais. É na depressão que você conhece a verdadeira solidão. Aquela que não faz barulho, mas grita por dentro. Você já ouviu falar em depressão silenciosa? Ela tem esse nome porque ela não chega avisando, não bate a porta e nem mesmo pede permissão. Ela não diz, estou aqui. Ela apenas se instala. E muitas das vezes, quando a gente percebe, ela já está dentro de nós. Nesse vídeo eu quero falar sobre isso, sobre a solidão profunda que acompanha a depressão, sobre o que causa essa dor, como ela age e principalmente como reconhecer o momento de pedir ajuda. A solidão por si só já é um sentimento duro, mas quando ela se une à depressão, ela se transforma. Deixa de ser um momento de introspecção para se tornar uma ausência de si mesmo. Não é só sentir que ninguém te entende. É sentir que ninguém e nem mesmo você se entende mais. É se afastar de todos e de tudo. Não porque você quer, mas porque você não consegue mais estar presente. Até respirar começa a parecer um esforço. Começa a ficar pesado. Você tenta se distrair, tenta conversar, tenta até fingir que está tudo bem, mas por dentro você está num quarto escuro, onde nem o som da sua própria voz chega. A depressão ela isola, e aos poucos você começa a achar que é melhor assim, que você incomoda, que ninguém vai entender mesmo, que é melhor e mais fácil você ficar calado. E o mais cruel é que isso não é proposital. Você não escolhe se esconder. Isso simplesmente acontece. E quando você nota, já não está mais entre os outros. Já não está nem mais mesmo em você. Muita gente ainda acredita que a depressão tem sempre uma causa clara, um motivo muito certo, uma perda, um trauma, uma fase difícil. E sim, isso pode ser verdade, mas nem sempre é assim. Às vezes a depressão surge no meio da calmaria. Você está empregado, tem uma família, amigos, tudo parece estar nos trilhos. E ainda assim, ela vem. E isso é o que mais confunde. Como eu posso estar bem e ao mesmo tempo me sentir tão destruído por dentro? A verdade é que a depressão é uma doença multifatorial, genética, química, cerebral, histórico familiar, estresse acumulado, traumas que não são tratados, relações abusivas, pressões internas. Cada pessoa tem sua própria história, mas o ponto em comum é sempre o mesmo: a dor que se instala, e ela não pede justificativa. Ninguém é fraco por ter depressão, ninguém é fraco por não conseguir levantar da cama ou até mesmo sorrir como antes.
Ter depressão não é falta de força, é justamente estar tentando sobreviver quando tudo dentro de você está desmoronando. Muitas vezes a depressão não chega com uma tristeza intensa. Às vezes ela vem disfarçada de cansaço, de desânimo, de uma vontade constante de dormir, ou de uma ansiedade que corrói o silêncio. Você começa a evitar lugares, compromissos, pessoas, coisas que antes te davam prazer passam a não ter mais sentido. O riso vira esforço, a comida perde o sabor, o corpo pesa e a cabeça não para. E o pior, você tenta explicar para os outros, mas quase ninguém entende. Dizem que é fase, que é preguiça, que todo mundo passa por isso, que todo mundo tem problema. E é aí que você se cala, porque percebe que não é seguro se abrir. E esse silêncio te afasta ainda mais. É nessa hora que o corpo começa a gritar o que a boca não consegue mais dizer. Através da insônia, dores, taquicardia, queda de cabelo, crises de pânico. O corpo ele tenta mostrar que algo não vai bem, mas nem sempre a gente escuta. Com o tempo a gente aprende a disfarçar, a sorrir na frente dos outros, a trabalhar, estudar, cumprir com as obrigações. Você vira especialista em colocar uma máscara de tá tudo normal, tá tudo bem. E por fora ninguém imagina o que está acontecendo dentro de você. Mas é quando chega a noite, quando você deita a cabeça no travesseiro, não tem mais como mentir. O vazio está ali, a angústia, a sensação de que você não está vivendo, apenas existindo. Essa é uma das piores partes da depressão, a solidão disfarçada. Você pode estar cercado de pessoas e ainda se sentir completamente sozinho, porque ninguém realmente te vê, porque você mesmo não se enxerga mais. E um dos maiores obstáculos na depressão é o medo de pedir ajuda. Medo de ser julgado, de parecer fraco, de ouvir que é drama, exagero, frescura. Muita gente cresce ouvindo que precisa ser forte, que não pode chorar, que precisa dar conta de tudo. E essa ideia de força vira uma prisão. Porque a verdade é que ser forte de verdade é reconhecer quando você não está bem, é ter coragem de pedir socorro. Mas eu sei, nem sempre é fácil. Às vezes até falar dói. Às vezes a gente nem sabe por onde começar. Mas é preciso. É preciso abrir um espaço, por menor que seja, para deixar alguém entrar. Um amigo, um familiar, um profissional, qualquer pessoa disposta a ouvir sem julgamento. Essa parte é importante. Depressão tem tratamento, com acompanhamento psicológico, psiquiatra, medicação adequada e apoio, é possível melhorar. É possível voltar a se sentir vivo, voltar a rir de verdade, a enxergar cores onde só havia cinza. Mas o tratamento exige tempo e paciência, não é da noite para o dia. Não existe uma pílula mágica. É um processo, um recomeço. E cada pequeno passo já é uma vitória. Muita gente melhora e depois acontecem até aquelas recaídas. E tá tudo bem, isso faz parte. O importante é não desistir, é continuar tentando, continuar lutando. Porque por mais que pareça que não tem saída, existe sim, existe um caminho. E é justamente nessa fala de recaída, de depressão,
que eu vou te contar um pouquinho do meu desabafo pessoal, de quando eu vivi a solidão e da minha recaída. A depressão foi e ainda é dolorosa demais para mim em todas as fases. No início ela chegou como quem não quer nada, só me trouxe uma vontade profunda de ficar em silêncio. Só que esse silêncio foi crescendo. Primeiro eu parei de conversar, depois parei de me importar com qualquer assunto. E depois vieram as lágrimas, do dia, durante uma música, antes de dormir. Não precisava acontecer nada para que eu chorasse. E o pior, eu não conseguia parar. Foi aí que vieram os porquês. Por que você tá assim? Por que você vive deitada? Por que você tá chorando? Você não vai se arrumar? Por que você não sai para se distrair? Vai ser melhor para você. E eu tentava responder, de verdade, porque eu também queria saber as respostas. Só que eu percebi naquele momento que ninguém realmente ia entender, que a dor era grande demais para caber em palavras, e que por mais que eu tentasse explicar, os olhos do outro nunca conseguiriam enxergar como os meus estavam passando por tudo aquilo. E não foi fácil, entre cobranças, julgamentos, frases prontas. Então foi ali que eu entendi que as pessoas, elas não fingem estar tristes. Elas fingem estar alegres, estar bem. É ao contrário. Elas colocam um sorriso no rosto só para que ninguém se assuste com a tristeza delas. Elas se vestem, saem, conversam, mas tudo é um esforço enorme para esconder o que sente por dentro. Com o tempo eu me recolhi, me fechei. As notícias já não me interessavam, conversar muito menos. O mundo parecia distante. E o único lugar que ainda fazia algum sentido era o meu quarto. Mesmo que ali a tristeza ainda me encontrasse. Foi nesse momento que pedi ajuda médica, porque eu compreendi que sozinha não ia conseguir sobreviver tudo aquilo. E confesso que no começo eu duvidei. Duvidei que alguma coisa pudesse me tirar daquele buraco. Mas aos poucos eu consegui. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi possível. E hoje eu posso dizer, pedir ajuda foi o ato mais corajoso da minha vida. E também o mais necessário. Você não tá sozinho. Mesmo que sua cabeça diga para você que você está. Mesmo que sua mente diga que ninguém se importa. Existe saída, existe tratamento, existe vida depois da dor. Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda. No Brasil você pode ligar para o CVV, que o número é 188, disponível 24 horas para ouvir você. Com paciência, sem julgamento, sem custo nenhum. Eu tive e tô tendo uma recaída assim, na depressão. Só que a gente lida com mais força, porque a gente sabe que se a gente saiu disso uma vez, a gente é capaz de sair 2, 3, quantas vezes for preciso, pra gente voltar a sorrir de novo. Você ainda vai voltar a sorrir, vai voltar a viver, e quando isso acontecer, você vai olhar para trás e se orgulhar de ter resistido. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like. Não é só um botão, é uma forma de fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que também estão sofrendo em silêncio. E se você quiser continuar acompanhando e recebendo esses conteúdos que falam com verdade, acolhimento e coragem, se inscreva no canal, aqui você nunca vai ser só um. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando talvez ouvir isso hoje, que ele não tá sozinho e que ele vai sim sair dessa, se recuperar e que se preciso for, pedir ajuda. Eu quero agradecer por você estar aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Fique bem.